Você viu só? Boa tarde, Gui. Boa tarde, pessoal. Eu tava aqui falando. Eu falei, gente, mas eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que não tá acontecendo, não tá rolando. Falei, deixa eu reiniciar. Bom, mas aconteceu. É assim, né? Funciona desse jeito. A Bora internet tá que aí. bora. Seja bem-vinda, cara. Fica na paz. A gente estava aqui apresentando o seu conteúdo, falando um pouco mais das suas atividades como educadora financeira, como planejadora financeira, colocando, né, que nem a gente falou no primeiro take, corpo, mente e alma para o mercado financeiro. Então, gostaria inicialmente que você se apresentasse para a nossa querida e ilustre audiência e falar um pouquinho mais sobre o conteúdo que você vai trazer para todos nós nessa sexta. Maravilha, Gui. Bom, pessoal, a minha área acadêmica, na realidade, é gestão financeira, então eu venho realmente dessa parte mais fria, onde a gente fala de números, mas eu senti muita falta e eu senti um gap muito grande, porque quando a gente fala de mercado, quando a gente fala de finanças, a gente fala muito de uma questão numérica. Então a gente está acostumado a entrar e ver gráfico, e a gente vê número, e a gente fala de número o tempo todo, e tá tudo bem que seja assim, faz parte, né? E que legal que é assim. Mas existe um ponto que eu sentia uma deficiência muito grande, que era realmente uma abordagem mais comportamental. Então, eu fui me especializar em psicologia do planejamento financeiro, para conseguir trazer uma abordagem mais comportamental e conseguir visualizar realmente o ser humano de uma forma 360. Porque até quando a gente fala de mercado, a gente está falando do investidor, porque o mercado sem investidor não acontece, né? Ele não existe. Então, a gente precisa falar também desse ser como pessoa. Inclusive, que é um tema que, devido à importância que ele tem, ele é pouquíssimo falado. Ele é muito pouco difundido para a importância que ele tem, e isso é até um absurdo, porque deveria, inclusive, até preceder um cidadão entrar ali dentro da bolsa, para ele se tornar um investidor, ele deveria desenvolver as competências e habilidades comportamentais. Isso é extremamente importante, porque quando a gente vai falar de mercado, quando a gente vai falar de uma carteira de investimento, a gente vai falar de performance, a gente precisa entender que o nosso comportamento é uma estratégia que vai otimizar a performance ou vai derrubar a nossa performance. E dificilmente a gente enxerga que as pessoas realmente conseguem compreender o tamanho disso, conseguem compreender a importância disso. Então, muitas vezes elas focam em estratégias absurdamente técnicas do ponto de vista numérico, então é o tempo todo em análise e avaliação e esquecem de se analisar, e esquecem de entender como elas reagem a alguma coisa. E uma pergunta, que é uma pergunta clichê, mas que ela é extremamente válida, é: quantas vezes nós, enquanto investidores, nós tomamos decisões muito mais baseadas no que a gente está sentindo do que realmente numa questão lógica? Ah, mas que pergunta boba. É uma pergunta boba, mas que raramente nós realmente fazemos. A gente raramente para de fato para pensar nisso. Então, é simples, é clichê, é comum, mas a gente não se faz. E aí, uma coisa bem legal e que, assim, quando você começa a pesquisar, você começa a entender, você começa a conversar com as pessoas, você começa a observar que, independente de quanto tempo você está no mercado, por exemplo, Gui, há quantos anos você está no mercado financeiro? Olha, mercado financeiro de bolsa 2015, aproximadamente foi onde eu fui mais forte. Mercado financeiro banco desde 2010. São 15 anos de trajetória. Tá, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Quantos dias da semana você não é surpreendido? Todos surpreendidos. Estamos, inclusive, em 2025 a 0 dias de paz, que nem a gente brinca aqui na transmissão. O mercado é muito vivo e todo dia, certamente, eles nos surpreendem. Exatamente. Ou seja, ou o nosso comportamento é uma estratégia para trazer uma vantagem para a gente, o nosso autoconhecimento, ou a gente está ferrado. Porque o mercado é volátil. Como você disse, o mercado é vivo. Então, ou o nosso comportamento ele vai ser usado como uma estratégia para ajudar a gente nessa performance, ou ele vai derrubar a gente. Então, essa ilusão de que, poxa, eu estou há 5 anos, eu já ouvi isso, eu já ouvi assim, nossa, mas eu estou há 2 anos no mercado. Nossa, mas eu tenho 2 anos, já estou investindo há 2 anos. Eu sei o que Nada, está né? acontecendo. Já tem 2 anos que eu estou ali. Olha a minha carteira, já há 2 anos está acontecendo isso. Ó, há 5 anos já estou desse jeito. Eu já conheço tudo. Eu já sei.
eu já entendo, não é assim que funciona. E é aquela coisa, né? O nosso ego, ele precede a nossa queda. E no mercado, a gente enxerga isso como eu me arriscaria a dizer, como em nenhum outro mercado. A gente enxerga, querendo ou não, a gente tem uma ilusão de uma autoconfiança muito grande que acaba precedendo uma queda muito grande também. Então, é muito interessante a gente trazer esse ponto. Então, reconhecer que, independente de quanto tempo você tenha de mercado, se você nunca parou para pensar no papel do teu comportamento diante dele, tem alguma coisa para a gente ajustar. Se você já tem uma performance significativa, talvez você pode ter uma performance melhor ainda. E se você não tem, está na hora de começar a ter. E a gente pode enxergar as estratégias comportamentais como um fator decisivo para essa performance. Talvez até superior à própria estratégia em relação a ativos. Isso é muito importante. Sensacional. Eu vou te trazer alguns questionamentos, mas eu não estou me controlando aqui, porque o chat ele é simplesmente o nosso balizador da alegria do entrevistado. Existe, cá, a Carol com K, que é uma pessoa que é música, e tem a Carol com C, de conhecimento. Ei, Carol, chegou tirando uma onda aqui. O pessoal, o Adriano é um mito no chat, mas você já é agora a nossa Carol com C, C de conhecimento. A Dani já traz. Que mulher maravilhosa e inteligente. Ai, Dani, é bom demais, aqui é bom demais. O Carlão, que também já está seguindo, foi conhecendo os outros entrevistados. E deixa eu achar aqui, acho que foi o Marcelão que colocou, né? Pô, quando você estava falando, realmente o lance emocional acaba impactando bastante as tomadas de decisões. Dani, desculpa, Dani, não, Cá, eu vou te trazer uma pergunta para a gente voltar um passo atrás e trazer na veia um pouco mais a realidade na nossa audiência. Vamos para o ano passado. O ano passado foi um ano muito complexo para o nosso mercado, de todas as formas. Psicologicamente dizendo, Brasilzão em evidência por um lado ruim, as operações muitas das vezes não conseguiram performar, e aí dá aquela bagunçada na cabeça. Ano novo, vida nova, todo mundo, né, faz esse respiro na virada do ano, mas como que alguém que já apanhou, que já foi machucado pelo mercado, pode trazer essa inspiração, essa mudança de chave para poder ficar, entre aspas, mais calmo e ser mais racional e menos emocional, né? Porque quem está começando agora é mais fácil, né? Porque quem está começando agora coloca no planejamento como ser humano e como trader, né? Como investidor, e consegue seguir. Mas e para quem, entre aspas, já errou? Para quem já apanhou, como que reconstrói? Primeira coisa é a gente entender que o fato da gente errar estando dentro do mercado não é porque, eu sou ruim e eu não me... Não, é simples, é uma questão biológica, é uma questão de você ser humano. Isso aí é fato. Então, existem alguns vieses que justificam o porquê que a gente errou, quando a gente errou e como a gente errou. Então, por exemplo, o viés da confirmação. O que é esse viés da confirmação? Gui, você já caiu nessa, eu tenho certeza. Eu já caí nessa. Fulano já caiu. Todo mundo que vocês já viram aqui provavelmente já caíram nessa em maior ou menor grau. Tomando um prejuízo, não tomando tanto prejuízo, conseguiram estabilizar ou não, mas já caíram nessa. É o quê? Você toma uma decisão e você acaba se apegando a essa decisão por uma questão de, eu comentei com um amigo meu que eu gostei daquela determinada ação, eu gostei daquele fundo, aí eu contei para minha família, aí eu postei nas redes sociais, aí eu falei para alguém, e aí depois dá ruim, mas você vai buscar alguma justificativa, você vai buscar algum motivo que justifique o fato de você ainda estar nela, ou o fato de você estar comprando mais, ou porque você comprou, quando não existe. Então você vai buscar racionalizar, você vai buscar um monte de informação para confirmar aquilo que você já fez. Quando na realidade... Alô, será que travou? No auge do bate-papo aqui? Vocês estão me ouvindo, mas eu não estou conseguindo. Boa, voltou. Deu uma travada, mas agora você acabou voltando. E então, a gente, só voltando um pouquinho aqui, então nesse viés da confirmação, que é o mais comum, a gente busca racionalizar coisas que não tem como a gente trazer para o que é de fato, mas a gente traz para as vias de fato, mas a gente traz porque o nosso apego emocional ele é tão grande que a gente vai buscar justificar o porquê que a gente fez. Né? Isso acontece dentro do mercado e fora dele. Tem a questão da FOMO também, tem a questão do efeito manada, então tá todo mundo indo, por que eu não vou? Tá todo mundo saindo, por que eu não vou sair?
Então, tudo isso acontece e acaba prejudicando demais a gente. E aí eu quero trazer, então, algumas estratégias. Tá me ouvindo certinho? Vendo bonitinho? Agora sim, beleza. deu uma travadinha de e novo, aí tem mas algumas agora tá. estratégias Que está ali? interessantes pra gente que já errou. Ah, Carol, nossa, já me ferrei muito. Alô, teste som. Pois é, travou de novo. Acontece de novo, convidado de peso. A internet não aguenta. Vamos esperar um pouquinho, reconstruir a conexão aí de Caroline Ferreira. Tá mandando bem, hein? Quem nunca quis estar certo, né, dentro do mercado e apanhou? É, meu povo, todo mundo tem a sua história, todo mundo tem a sua trajetória. Enquanto a Carol vai restabelecendo a sua conexão aqui conosco, a gente vai cornetando aqui o mercado. Adrianão, tá travando mais eu quando tá no ROIS. É, Adrianão, não é fácil não. Atenção para o índice futuro também, que está travado perto desses 123, 123,200. Precisa ter uma força significativa para poder constituir uma sequência desse seu devido movimento. E aí, por fim, o Dolinha já está mais próximo de um alvo, né? Mais próximo da mínima e conseguindo consolidar uma perspectiva mais otimista. Então, atenção mais ao contexto do dólar, porque o índice dormindo agora dentro desse cenário de consolidação, se inverter um relógio, não acredito em fortes quedas, porém, todavia, entretanto, 122.815 na tela para cada um de vocês. Não deixem de seguir, @Caroline Talks, ó, @braba, @forte, e a mesma conseguiu voltar aqui, então vamos estabelecê-la novamente ao palco. Suba aqui, cara, a internet hoje lhe traiu, mas a gente trouxe você de volta. Isso aqui é o inimigo. E aí, quando a gente não está em casa, acontece tudo. Tá fora de casa, acontece. A gente está em viagem, as coisas acontecem. Mas vamos voltar, cara, porque ó, eu acho que a gente parou num momento muito importante, que é quando você trouxe, né? Todo mundo tem a sua devida história de querer estar certo. O Marcelão colocou o comentário perfeito. Querer estar certo aqui, né, dentro desse universo de mercado, é uma loucura. Essa é a grandíssima palavra, porque você vai criando paixão por uma ação, por uma tese que não vai estar conseguindo performar. E aí você parou na 3 dicas. Você falou que ia trazer 3 dicas para a audiência e estamos aqui ouvindo. Então, beleza. Primeira coisa que a gente precisa fazer e que a gente precisa entender. Pode parecer que é o mais comum e as pessoas não têm. Primeiro, uma extrema clareza dos objetivos de cada ativo. Cada investimento que você fizer, você precisa ter uma clareza. Então, é o quê? É aposentadoria? É longo prazo? É para comprar um bem? É para reserva? Para que é? Qual que é o objetivo daquele determinado investimento? Por quê? Porque se você não tem clareza daquele objetivo, qualquer ruído que acontecer no mercado, qualquer gatilho, você vai achar que é um motivo para você tomar uma decisão. Então, se eu não tenho clareza de que eu estou investindo por um motivo maior, por exemplo, eu comprei por comprar, porque eu vi um amigo falando, porque eu vi fulano lá na internet, porque eu estava vendo um story e eu vi que era legal, porque eu vi ciclano. Se o motivo de você entrar em uma determinada posição, se o motivo de você comprar determinado ativo for só esse, da mesma forma que foi banal a tua entrada, será banal a tua saída. Então, a falta de clareza sobre os seus objetivos, ela é um fator absurdo para você fazer besteira dentro do mercado. Então, ter muito claro se é para tua aposentadoria, se é para comprar um bem, se é para tua reserva, para que é aquilo? Qual que é o objetivo daquele ativo? Cada ativo você precisa saber por quê. E não só entrar porque você está entrando, precisa existir uma razão lógica, precisa existir um porquê. E isso tem que ficar muito claro. Segundo, criar regras que sejam automáticas. E por que eu falo de automação? Não é aquela coisa batida de, tanto por cento do teu salário já vai direto para tua conta de investimento. É claro que a questão do aporte automático é extremamente importante. Isso aí é um fato. Mas isso aí já é carne de vaca. Isso aí todo mundo que está aqui já tem que estar ciente. A questão é regra para
você, para o teu comportamento se tornar automático. Então, se você definiu que a cada 35 dias, 40 dias, você vai fazer determinado rebalanceamento, você vai investir tanto por cento em determinado ativo, porque você definiu essa estratégia, ou porque você tem um profissional com você que te ajudou a definir essa estratégia, é o momento mais racional, é aquele antes de você entrar naquela posição. Então, de fato, você tem que seguir aquilo ali como se você estivesse orando, como se você estivesse rezando. Aquilo ali tem que ser feito. Porque corre o risco de, no meio desse tempo, se você não tiver uma regra automática para você mesmo, você automatizar o seu comportamento, acontece de, no meio, você ouviu algum ruído, não é nenhuma notícia, é um ruído. Um amigo teu falou alguma coisa, você viu algum influencer falando alguma coisa, pronto, já não quero mais colocar ali. Ah, já não faz mais sentido para mim. Ah, vou sair de toda a minha posição, vou vender tudo, não quero mais saber. Então você perde a chance de um baita negócio da tua vida, simplesmente porque você não tinha regras, porque você não teve disciplina, porque você não teve clareza. Então, você ter regras automáticas, não só de automação de aplicativo, mas para o seu comportamento também é interessante. Outro ponto bacana também aqui, que pode parecer também bobo e que a gente fala muito sobre isso, já vi muita gente falando sobre isso, mas é real. Meninos não gostam muito do termo diário. Ah, o diário do investidor. Então, meninos, chamem de Cristiano Ronaldo, chamem de Neymar, do que vocês né? Chamem do que vocês quiserem, é de vocês, tá? Mas é interessante que cada investimento que vocês fizerem, a partir do momento que vocês têm clareza, coloquem também o porquê. Carol, decidi sair dessa posição aqui, decidi vender tudo aqui, ou vendi metade, ou então fiz. Por que você fez isso? O que é que você estava sentindo naquele momento? O que você está sentindo no momento em que você está fazendo isso? É importante você relacionar todas as emoções que você está tendo naquele dia. Por que isso? Porque existe até um exercício muito legal que eu acredito que eu não vou ter tempo de trazer aqui para vocês, mas ele é muito bacana, que ele mostra numa dinâmica que, numa mesma situação, a depender de quais emoções você está sentindo, você tem diversas reações para uma mesma situação. Você pode enxergar uma mesma situação de 5, 6 formas diferentes, simplesmente porque naquele dia você acordou ansioso, ou porque naquele dia você acordou feliz, ou porque naquele dia você acordou triste, e você pode ter diversas reações à mesma situação. Você vai enxergar aquilo de formas diferentes. Então é interessante você manter esse diário. Recapitulando. Primeiro, a questão da clareza. Então, saber por que você está investindo em cada ativo. Então, objetivos claros, obviamente. Segundo, regras automáticas, não só em relação a aportes, automação de aplicativo, como ao seu comportamento. Terceiro, diário do investidor. Não adianta, a gente precisa ter esse diário, a gente precisa entender por que a gente está fazendo o quê. E aí eu queria trazer mais uma, que aí é realmente algo que é muito empírico. Ficar longe de ruídos. Gente, escolham as pessoas que vocês vão ouvir. Escolham as pessoas que vocês vão acompanhar. Escolham fontes de notícias confiáveis, qualificadas. Vocês já fazem isso, tenho certeza, né? Obviamente. Mas assim, evitem o excesso de informação, porque qualquer ruído pode ser gatilho para vocês tomarem uma decisão que pode arruinar uma estratégia de vocês. Então, tomem cuidado com o excesso de informação. Isso é puramente comportamental, tá? Então, uma confusãozinha ali na cabeça de vocês, ah, mas fulano falou isso, ciclano falou aquilo. Então, essa coisa de achar que vocês estão ganhando com o muito, tá errado. Menos é mais. Escolham, obviamente, de forma qualificada, escolham bem escolhido, mas foquem em boas fontes de informação, que sejam poucas, mas que sejam bem confiáveis, para que vocês fiquem longe de ruídos que possam atrapalhar a performance, a constância e a consistência da carteira de vocês. Pô, Carol, agora você trouxe o momento do corte, basicamente, né? Eu peguei até o ditado aqui que eu tinha esquecido. Macaco que pula de galho em galho quer levar chumbo. Então não tem jeito, você tem que escolher ali um canal de comunicação, um mentor, porque muitas das vezes, pessoal, o alinhamento do que você está na estratégia de tempo que a Carol falou é muito importante. Então, dentro do mercado de renda variável, principalmente, vai estar certo quem está comprando, vai estar certo quem está vendendo, certo pode ser traduzido em lucro ou prejuízo, a depender do tempo. Então, mas o fulano A falou de tal estratégia, o fulano B falou de outra. Só que o tempo que cada fulano está olhando pode ser totalmente diferente do seu. Então,
conquiste um mentor que esteja alinhado com os seus objetivos e tempo, né, das alocações, para que você possa não ficar pulando de galho em canal, que isso é o começo do fim das suas expectativas para o mercado de investimentos. E a automação, que a Carol comentou aqui, é na veia o cenário de você automatizar o que você vai fazer mês a mês. Então, estou no mercado aqui, ganhei um troco a mais, hoje eu vou colocar em tal lugar. Escola Bruno Mazzoni e Daniele Seifert, de aportes mensais, né, religiosamente, todo mês, independente do que acontecer, eu vou estabelecer essa conexão, porque a sua tese tem uma maturação de um formato muito mais consciente, muito mais consistente. Muito bom, cara. Trouxe de novo o momento do corte, porque acaba trazendo esse cenário de comunidade e todo mundo estar alinhado com a informação. Inclusive, o Adriano, o André Sereno, que vem aqui no chat, traz aqui, Caroline, quais hábitos ou atitudes você considera essenciais para alguém que deseja alcançar sucesso e uma evolução constante? Que nem eu brinquei aqui, né? Corpo, mente e alma para tomada de decisão. É isso mesmo, né? Além do contexto matemático, gráfico e etc., cuidadamente, criar essa rotina de um diário. O que você pode trazer para o André para poder realmente consolidar o próximo passo de evolução de um investidor e de um trader? Primeiro, eu só queria trazer aqui uma analogia que eu acho extremamente interessante, que investir é realmente como plantar uma árvore, no sentido de, quando você planta uma árvore, não sei se todo mundo aqui já fez isso, deveria fazer, porque é super interessante. Você não vai lá e cava para ver se a raiz está crescendo. Você não vai lá todo dia e desenterra para ver o que está acontecendo. Você espera, você rega e você aguarda, porque é sobre constância. Então, quando a gente fala de investimento, a partir do momento que você entra no mercado financeiro, essa é a atitude que você precisa ter. Esse é o comportamento que você precisa ter. Saber o que está saindo do teu regador. É saber com o que você está regando. É com água? Tá tudo certo? O que você está colocando ali? Como que está sendo semeado? Porque a partir do momento que você sabe que você está tendo as atitudes corretas, você está tendo um diário, você está tendo... Outro ponto extremamente importante, autoconhecimento. Gente, hoje em dia, autoconhecimento ficou uma coisa batida, porque todo mundo no Instagram hoje é terapeuta de tudo, e fala de tudo, e todo mundo traz um monte de coisa, eu entendo. Mas assim, trabalhar o autoconhecimento é um escudo para vocês. É um escudo para o investidor. O autoconhecimento para o investidor é um escudo. Então, todos os dias que vocês puderem estar consumindo conteúdos sobre autoconhecimento é extremamente importante. Então, não se esqueçam do diário. O diário, ele é uma ferramenta extremamente importante para a gente. A clareza é extremamente importante. Então, você ter um plano é extremamente importante. E quando você está no mercado financeiro e você tem uma gestão ativa, é bacana, sim, que você tenha uma rotina. Então, você ter paciência, não adianta, a gente fala de mercado financeiro, a gente está falando de paciência, não tem como. Porque no fim das contas, a otimização da nossa carteira, ela depende mais do comportamento e da mentalidade que a gente tem do que propriamente dos ativos que a gente está escolhendo, do que necessariamente dos ativos. Porque como o Gui mencionou, não só você está pulando de galho em galho em relação aos analistas, aos influencers, às casas, como também em relação aos ativos. E existem vários estudos que mostram para a gente que existe um prejuízo muito grande quando você fica pulando de galho em galho. Então, tenham paciência. A chave é o autoconhecimento. É um escudo, não adianta. E todas essas diquinhas aqui que eu trouxe para vocês. Isso aqui realmente já ajuda bastante. É uma base que pode parecer ser simples e por isso muita gente não segue, muita gente não coloca de fato em prática, porque acredita ser muito simples. E no fim não coloca em prática, dá errado ou não tem o resultado que poderia ter tido. Então é isso, o básico bem feito funciona e o menos é mais. Pois é, e aí o Olê acaba, o Souza acaba colocando, agora eu gostei, Carol, o menos é mais, e aí coloca-se também o Adriano, mesmo criador do Carol com C, aqui na sua participação, ter paciência também é atitude. Que loucura, nunca pensei assim, e aqui dentro do nosso universo, né, que é o não operar, também é operar, visto que quando você tá, como você pautou, né, ansiedade, tá com problema na cabeça, ou você gera essa necessidade de fazer dinheiro, cria-se alguns movimentos totalmente malucos e acaba sendo melhor você ficar de fora por um tempo do que ficar na atuação sob pressão. Pô, cara, para um primeiro bate-papo aqui, foi uma grandíssima aula. A gente teve essas interferências
a respeito da internet, então eu já deixo aí um convite para que você possa voltar naturalmente em um curto espaço de tempo para poder voltar com a nossa audiência. O pessoal gostou bastante. Mais uma vez, sigam Instagram, @CarolineTalks, para vocês poderem trocar ali conhecimentos e dou espaço aí para você consolidar a sua participação, deixar um destaque final para que a gente possa encerrar essa sua primeira participação em grande estilo. Bom, pessoal, primeiro, perdão por essas intercorrências, acontece, a gente está fora de casa, aproveitando as férias da criançada, mas a gente volta, sim, para debater mais sobre o assunto, e queria agradecer, Gui, e dizer que realmente, gente, é o básico bem feito. Hoje em dia, a gente tem se enterrado, a gente tem pego a própria terrinha e jogado em cima da cabeça da gente com tanto de informação que a gente vem consumindo na internet. E a gente tem que saber usar essa ferramenta, porque assim como todas as outras, ela pode ser o nosso remédio, quanto pode ser também o nosso veneno. Né? Então a gente precisa saber a dose e saber o que a gente está consumindo. Então muito cuidado com isso também. Né? A gente tem um tesouro na nossa mão, vocês estão no lugar certo, isso já é muito importante, vocês já têm um nível de instrução absurdo, então continuem e entendam, o mercado é imprevisível. Mas o comportamento pode ser a sua vantagem. Perfeito, então, cara. É isso. Muitíssimo obrigada. E a gente combina outras vezes, com certeza. E qualquer coisa, pessoal que quiser trocar uma ideia, que quiser conversar, tô por lá, tô disponível, é só me chamar. Perfeito, cara. Voltaremos com certeza mais aqui na nossa transmissão, trazendo esse conhecimento ímpar para todos nós. E não vou fechar sem antes colocar aqui, ó, que foi exatamente o que o Carol colocou, top, volte, é muito importante, real. Você colocou uma frase que é extremamente importante, né? Parece banal, parece que é rotineiro, mas muita gente diz que às vezes a gente não faz mais, né? E aí a gente tem que ouvir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quantas se fizerem necessário, até com que realmente seja para a rotina. A Fernanda Neri colocou, adorei, não conhecia a Carol e agora estou seguindo, dicas perfeitas, e realmente é isso. Mande seu beijo, Gui, pessoal. Mande seu beijo para a Fer e para todos, que a gente volta já já. Bons negócios para nós. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Na XP, seus ativos valem muito mais. E o melhor, aceitamos ativos que nem mesmo a B3 aceita como garantia. Você pode utilizar os seus ativos em carteira para se alavancar no day trade ou até mesmo manter os seus ativos de um dia para o outro no swing trade. Tudo isso com uma exigência de garantia muito menor do que da própria B3. Assista o vídeo da ferramenta Apollo Trade, que apresenta a possibilidade de passar de um dia para o outro com uma exposição muito maior e descubra a potência que os seus ativos possuem na XP. Traga seus ativos para a XP, porque a XP garante. Este produto está disponível automaticamente em sua plataforma. Caso haja alguma dúvida, entre em contato com o seu assessor ou através dos nossos canais de atendimento. XP, sua